Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês novamente é o Daniel do canal VRFaz e a gente está quase acabando o nosso guia para a realidade virtual. Nesse vídeo aqui, a gente vai estar falando dos tipos de movimentação que você consegue fazer dentro da realidade virtual, como o seu avatar consegue se mexer dentro do ambiente, e para isso a gente vai estar falando de Blueprint, que é a linguagem de programação do Unreal Engine. Então, se você quer aprender um pouco mais do básico do Blueprint, acompanhe esse vídeo aí também. Bom, em relação ao tipo de movimentação, existem várias maneiras de você fazer o seu boneco se deslocar dentro da realidade virtual. Só que algumas são as principais, e são as que eu vou apresentar aqui. A primeira delas é apertando um botão. Da mesma forma como a gente estava fazendo no Play, né, que a gente apertava o W, o A, S, D, e a gente conseguia deslocar o nosso boneco. Da mesma forma, na realidade virtual, você vai ter um controle e você pode apertar o botão. Inclusive, você pode usar controle de Xbox, PlayStation, por exemplo, para movimentar o seu boneco. A segunda maneira é com o ângulo da cabeça. Esse você pode usar num óculos que você não tem controle, por exemplo. Então, conforme eu inclino a minha cabeça para baixo, o meu boneco vai andar naquela direção. Se eu olhar para o lado e inclinar para baixo, o meu boneco vai andar naquela direção. A terceira maneira que eu quero mostrar para vocês é um caminho pré-determinado. Então, se eu apertar um botão ou se eu fizer alguma ação, por exemplo, olhar para cima, o meu boneco ele anda um caminho que eu pré-programei. Eu disse para onde ele vai andar e aí ele chega lá no final. A quarta maneira é a locomoção real. Se você tiver um óculos que é 6 DoF, ou seja, tem sensores que filmam o seu óculos, se você andar para frente na vida real, meu boneco vai andar naquela direção. Essa é a maior sensação de interação que você pode ter. As outras duas maneiras é a movimentação por teleporte. Uma é com um controle, então do seu controle no mundo virtual vai sair um laser, você aponta para o chão e aperta o botão, e aí o seu boneco vai se deslocar para aquele lugar. A segunda maneira é o teletransporte com a visão. Você vai ter certos alvos no seu ambiente e quando você olhar para ele, o seu boneco é teletransportado para lá. Bom, todos esses tipos de movimentação entra a questão a VR Sickness, né? Que é aquela questão do enjoo que é causado quando você está se movimentando na realidade virtual ou experimentando a realidade virtual. E justamente as coisas que podem causar a VR Sickness são a velocidade do movimento, o controle dessa câmera, né? Se a câmera se mexer muito rápido enquanto eu estou me movendo, a duração também do movimento, do jogo em si, a altura que eu estou do chão, a quantidade de objetos que se mexem ao meu redor, tudo isso pode causar a VR Sickness. E cada pessoa tem um sentimento diferente para isso, uns são mais resistentes, outros são menos. As pessoas que estiverem experimentando pela primeira vez têm tendência a sofrer mais VR Sickness do que as outras. Bom, para poder fazer essas movimentações, a gente precisa programar no Unreal Engine. E aí que entra a Blueprint, que é uma das linguagens de programação que você pode usar no Unreal Engine. Essa linguagem de programação é parecida com as linguagens de programação orientadas a objeto. Mas não precisa se preocupar, porque a Blueprint ela é bem simples. Ela torna essa programação orientada a objeto mais fácil. Na programação orientada a objeto, você tem classes e variáveis. As classes seria como se fosse um passo a passo de um tipo de objeto que você tenha na sua tela. Dentro dessa classe você vai ter métodos, informações e você pode ter inclusive outras classes. Então os métodos seriam as ações em si. Por exemplo, uma classe jogador pode ter a ação pular, andar, inclusive a ação sair do jogo, por exemplo. Esses seriam os métodos. E as informações que eu gravo seriam as variáveis. E no Unreal Engine você tem uma série de variáveis que você pode associar. Por exemplo, se eu estivesse andando, eu poderia considerar duas variáveis. A posição que eu estou agora, original, e a posição final que eu vou estar. São duas variáveis de posição que eu poderia ter. Quanto às classes do Blueprint, você não vai precisar escrever muito. Elas estão pré-construídas dentro do Blueprint. O Blueprint é uma linguagem visual por nós. Ou seja, as classes elas já vão ter um pacotinho lá, chamado de nó, que você simplesmente vai arrastar para a tela e aquela classe vai fazer alguma função. Aquele nó você vai ligar em outro nó, ou ligar numa variável, por exemplo, e aí você vai fazendo a sua programação. Existem vários tipos de classe, inclusive as classes parentes ou classes pais. Elas são as principais classes do Blueprint. E todas as outras classes vão nascer delas. As duas que a gente vai estar utilizando aqui agora é a classe Actor, né, que seria um objeto qualquer do seu mundo que você consegue colocar lá. E a segunda é a classe Jogador, né, que aí seria de fato o seu boneco, como ele se mexe, tudo que você precisa ter na pessoa que está vestindo o óculos. Já para as variáveis, novamente, ele já vem com essas variáveis cadastradas e cada uma tem uma cor diferente. Você está vendo aqui na tela quais são as principais cores que a gente vai estar utilizando. Então fica muito fácil você ligar a variável certa na entrada certa na sua classe de Blueprint. As variáveis elas podem ser tanto usadas como entrada nessas classes como resultados. Então quando o seu método ou a sua classe fizer alguma ação, você vai gerar um resultado que pode ser guardado numa variável ou ser utilizado como uma variável.
Agora que eu já dei essa introdução do Blueprint, vamos abrir o Unreal Engine e começar a programar o nosso jogo. Eu vou clicar aqui em Novo Projeto e agora aqui no Blueprint a gente vai estar criando um branco, sem nada na tela. Então basta você clicar em branco aqui. Como a gente vai estar fazendo tanto para celular quanto para o Oculus Go, que é mobile, a gente vai mudar aqui de desktop para mobile. Maximum Quality a gente vai botar também 2D ou 3D, que se torna melhor para o mobile. E aqui a gente não vai acrescentar nada. Novamente, coloca a pasta onde você quer salvar esse projeto. Pode deixar na que a gente já estava salvando o nosso projeto anteriormente. E aqui você vai colocar o nome. A gente pode botar o nome Mundo VR1. E aí você clica em Criar Projeto. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, depois de ter instalado o CodeWorks, é ativar a realidade virtual no nosso jogo. Então a gente vai vir aqui em Editar, Plugins, tá vendo? E aqui você vai procurar por Google VR. Você vê que já apareceu aqui o Google VR. Você tem que clicar nesse Enabled aqui para ele funcionar. Então a gente vai clicar. Você vê que ele vai pedir para reiniciar o seu Unreal Editor. Então basta você clicar em Restart Now e esperar. Assim que ele iniciar, se você quiser testar aqui e procurar por Google VR, você vai ver que ele já está ativo aqui. Então a gente pode fechar aqui e voltar para a nossa tela de jogo. Perceba que essa tela de jogo aqui ela é mais simples do que o outro jogo que a gente tinha feito. Ela vem com o chão, ela vem com o céu também, mas ela não tem a câmera e nem tem o meu jogador. Mas não se preocupe com isso agora, porque o jogador ele vai nascer nesse ícone aqui chamado Player Start. E a nossa câmera a gente vai estar programando ela agora em realidade virtual. Perceba que aqui também no navegador de conteúdo não tem nada. É aqui que a gente vai começar a criar o nosso jogo. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso jogador ou a nossa câmera. Então você vai clicar com o botão direito aqui, você vai em Blueprint Class, e aí você vai ter que escolher uma das classes pais aqui ou parentes. A gente vai escolher a classe peão, que representa o jogador. A gente vai trocar o nome dela aqui para Jogador VR. Basta você dar 2 cliques e aí você vai para a janela de programação. Nessa janela que abriu aqui, a gente tem algumas outras coisas importantes que eu vou estar mostrando para vocês. Nessa janela principal, você vai ver a geometria do seu objeto, tudo que tem nele. E aqui nos componentes é o que faz parte dessa geometria ou desse objeto. Perceba que no momento a gente só tem esse Default Scene Root aqui, a gente não tem mais nada. Então, de acordo com a documentação da Unreal, para você criar um jogo de realidade virtual, você precisa acrescentar 2 coisas aqui. No meu Windows, como ele é português, o próprio Unreal ele já veio carregado em português. Então, aqui nos menus, em todas as funções que eu posso escrever, está um pouco misturado entre inglês e português. Então, eu sempre vou tentar procurar ou em português ou em inglês, e vou botar a tradução aqui embaixo também escrito para caso seja em outra língua, você também consiga achar o código. Então, basta eu clicar aqui em adicionar componente, eu vou adicionar um novo componente aqui nessa lista. O primeiro que eu quero adicionar é o componente de cena. Percebo que agora só aparece um, basta eu clicar. Eu vou chamar ele de VR Origin. Agora, dentro desse VR Origin, eu vou criar uma câmera. Então eu vou selecionar ele e vou adicionar componente novamente. E agora eu vou botar componente da câmera. E eu vou chamar ela de VR Câmera. Perceba que a VR Câmera está dentro da VR Origin, que está dentro desse root. Então esses componentes aqui, eles são filhos dos componentes que estão acima deles. E os de cima são os componentes parentes ou componentes pais. Então é importante de vez em quando a gente fazer esse tipo de coisa. Por quê? Todas as propriedades desse objeto, como movimentação, rotação e tudo mais, vão valer para os objetos que estão dentro dele também. Perceba aqui na tela inicial que a minha câmera está na posição 0. A gente vai programar para ela subir e ficar na altura dos olhos. Primeiro você vai clicar aqui no seu VR Camera e você vai marcar essa opção aqui, ó, Lock to HMD. A gente vai deixar ela marcada. Aqui em componentes eu tenho tudo que eu já criei na minha cena. E nessa opção aqui, Event Graph, eu consigo ver a programação Blueprint de fato. Então eu vou clicar aqui. Perceba que ele começa com 3 eventos. A programação Blueprint ela sempre vai começar com algum evento que acontece no jogo. Esse primeiro é assim que começa o jogo, então ele é o Begin Play. Começou o jogo, o que eu colocar em programação depois aqui vai acontecer. Nesse segundo é quando um objeto encosta em outro. Então quando os collisions se encostam ou atravessam, você vai ter algum evento aqui. E esse segundo aqui, evento Tick, ele acontece todas as vezes. A cada vez que uma imagem aparece na minha tela, ou frame, ele vai acontecer. Então isso aqui é para tudo que tiver acontecer o tempo todo. Que a minha programação tiver que ficar testando ou vendo acontecer, é esse tick aqui. Para a câmera a gente não vai precisar de um desses, porque a gente só precisa setar ela quando o jogo começa. Então eu vou deletar esses dois. Nessa tela aqui eu posso arrastar as coisas, eu posso apertar o Delete para deletar, eu posso dar o Scroll também com o mouse, tá vendo? E eu posso segurar o botão direito e mexer as coisas de lugar também. Então o que a gente precisa setar aqui é a altura do chão que o meu óculos vai estar. Para minha câmera se mover para essa altura também e o jogo ficar realista. Cada óculos tem um tipo de leitura diferente para essa altura. Mas felizmente todos esses óculos que a gente está programando aqui, o Google Cardboard, que usa o Android, o Gear VR e o Oculus Go, eles usam a mesma configuração para a altura do óculos.
Então a gente vai fazer uma linha só aqui de programação para esses 3 óculos. A lógica por detrás é simples. Vamos pensar nela aqui. Você precisa pegar o seu componente câmera, que a gente colocou aqui, e dar uma altura diferente para ele, certo? Você primeiro vai clicar aqui nessa setinha branca, tá vendo? Que é o que faz a ligação do blueprint. Eu vou clicar, vai aparecer essa linha branca e eu vou soltar. Aqui eu posso adicionar qualquer outro nó ou classe de programação, ou método. Nesse nó aqui eu vou estar procurando um chamado setTrackingOrigin, tá vendo? Basta eu começar a escrever que ele já aparece aqui. Então eu vou clicar nele, apareceu uma nova caixa. Isso aqui diz como é que é a origem que meu óculos interpreta. No nosso caso, os 3 óculos eles interpretam eye level. Então eu vou trocar de floor level para eye level. E aí bastaria eu clicar aqui novamente. E agora eu vou procurar por Set Relative Location. Perceba que ele me dá uma série de opções. Mas o que eu quero movimentar é a minha câmera que está dentro do meu VR Origin. Então eu vou selecionar essa opção aqui, VR Origin, dentro de Set Relative Location. Assim que eu clicar, vão aparecer as 2 coisas na minha tela. Eu vou desclicar aqui para eles pararem de ficar selecionados e vou arrumar o meu blueprint. Perceba que agora eu tenho que dizer esse New Location aqui para ele. Ou seja, qual vai ser a nova localização da minha VR Origin. Então na realidade virtual a gente tem 2 opções de altura. A gente pode considerar um jogo que a pessoa fique em pé ou um jogo que a pessoa fique sentada. Então, para ficar o mais realista possível, quando a gente criar o nosso jogo final e descobrir qual é o tamanho do cenário que tem lá, a gente vai setar essa altura novamente para o nosso jogo final. Aqui nessa etapa do vídeo eu vou estar utilizando 1,80 m. Então eu preciso criar uma variável altura e setar ela a 1,80 m. Como é que eu vou fazer isso? Aqui no lado esquerdo, em variáveis, eu vou clicar mais variable, tá vendo? Nesse maisinho aqui, e ele vai deixar eu criar uma variável. E aqui eu vou botar altura VR. Perceba que assim que eu desclicar, eu posso editar os detalhes dela aqui no canto direito. E ela está setada como boolean, mas não é boolean que eu quero um vetor. Então eu vou trocar e vou botar amarelinho aqui, vetor. Por que eu quero vetor? Porque essa classe aqui, ela lê amarelo aqui. Agora, como é que eu seto o valor dela? Primeiro eu vou clicar aqui em Compile e Save. E assim que eu clicar aqui em altura VR agora, perceba que eu posso dar o valor padrão dela. Porque agora o Blueprint já leu que essa variável existe. Então, não é em X nem em Y que eu quero botar um valor, é em Z. E uma altura de 1,80 m. Como o Unreal é em centímetros, aqui eu tenho que botar 180 centímetros, que equivale a 1,80 m. Se eu clicar em qualquer lugar, já está setada essa variável. Eu vou pegar aqui a minha variável e vou arrastá-la para a tela. Perceba que aparecem 2 opções, Get e Set. O Get é pegar, ou seja, eu vou pegar o valor que está nessa variável e eu posso usar para alguma coisa. O Set é se eu quiser atribuir algum valor a essa variável. Então nesse caso aqui é o Get. Então basta eu clicar em Get, vai aparecer uma janelinha parecida com essa aqui da VR Origin, e aí eu ligo ela aqui para o New Location. Então pronto, a gente escreveu aqui a nossa formulação da câmera. Sumarizando para vocês, a origem de rastreamento desses óculos é no nível dos olhos, ou seja, eu vou setar a posição da minha VR Origin para a altura dos olhos, que é uma altura de 1,80 m. Então para a câmera é isso. O que eu posso fazer aqui também? Seleciono todos eles e aperto C. E aí eu posso colocar um comentário. E aqui eu vou colocar posição da câmera. Dessa forma eu sei o que isso aqui significa quando eu estiver programando mais coisas. Bom, agora que eu já coloquei minha câmera, a gente vai acrescentar mais 2 coisas para o nosso jogador. Uma é o colisor dele, né, que seria o formato dele, para ele não entrar nas coisas que ele tiver lá no jogo. E o segundo é um controle, que aí os óculos que tem controle você consegue ter uma simulação na sua mão. Para o Collision a gente vai acrescentar uma cápsula. Então vamos clicar aqui em adicionar componente e procurar por Collision. Você vê que você tem algumas opções, mas esse primeiro aqui é o que vai representar o nosso corpo. Perceba que você não pode estar clicando em nenhum desses aqui. Ela vai criar no mesmo nível do VR Origin, ou seja, ela só está dentro desse Default Scene Routes. Quando eu clicar nela, aqui eu vou setar as dimensões dela. Então a metade da altura da cápsula é a metade de 1,80 m, né? Então é 90 centímetros. E o raio da cápsula eu vou colocar 50, que é um valor que fica bom para o nosso boneco virtual. Se eu clicar aqui em porta da visualização, eu vou ver a minha cápsula criada e a minha câmera no meio dela. Agora eu vou pegar essa cápsula e vou arrastar ela aqui para o Default Scene Routes, porque ela vai ser a base de todas as nossas criações. A outra coisa que eu vou criar agora é o controle. Vou clicar aqui na cápsula e vou botar adicionar componente. Eu vou escrever Motion. Você vê que já apareceu o Motion Controller aqui. Então a gente vai renomear aqui para Controller Direito. E assim que você desclicar, é muito importante você entrar nele
e alterar as propriedades dele aqui para que elas funcionem de fato como um controle direito. Por padrão, o Real ele cria o controle na mão esquerda, então basta você trocar aqui no Motion Control para o Right, que é essa primeira opção que aparece aqui. Você também pode escrever aqui Right se você quiser. E agora a gente vai acrescentar um formato para o nosso controle. Para isso a gente tem duas formas. Aqui você vai selecionar o controle direito e você vai adicionar um componente chamado componente da malha estática. E aí basta você clicar. Esse componente aqui, ele aceita qualquer formato possível. Então bastaria você vir aqui nesse malha estática e acrescentar um formato aqui. No Unreal 4.19 não aparece nada aqui para eu acrescentar. Então não adianta eu usar esse formato nessa versão. Mas assim, se eu tiver algum formato que eu queira específico, por exemplo, eu já adicionei um controle, um modelo de um controle. Bastaria eu adicionar esse modelo de controle no meu Content Browser, no meu Unreal, e ele apareceria aqui para eu adicionar. A outra opção é eu clicar nesse controle direito e botar aqui adicionar componente e botar Sphere. E aí eu vou adicionar a esfera aqui diretamente. Você vê que ela é bem grande, tá? Então a gente vai ter que diminuir o tamanho dela. Para isso eu vou selecionar esse cadeado aqui, dessa forma os três valores vão mudar automaticamente. E eu vou colocar aqui um valor coerente, por exemplo 0,2. Tá um tamanho razoável. E aí eu posso clicar no meu cadeado novamente. Por fim eu vou colocar um material nessa esfera para ela ficar uma cor diferente. Novamente bastaria eu clicar aqui nesse Basic Shape Material e alterar o meu material. Como eu também não tenho nada aqui pré-carregado no meu jogo, eu vou criar um novo material. Então eu vou clicar aqui, material, eu vou criar um novo material, então eu vou botar controle, salvar. E aí basta dar 2 cliques aqui para poder editar o meu material. Novamente eu vou dar uma cor base para ele, então eu vou selecionar aqui, eu vou arrastar e vou botar constante 3 vector. Vou dar 2 cliques e eu posso alterar minha cor. Eu vou arrastar aqui para o roxo. E vou alterar a cor aqui também nessa lista para ela ficar um roxo e não um preto. E aí vou dar o OK. Basta esperar esse material carregar e pronto, agora eu tenho uma cor diferente. Eu clico em Save e aí eu posso fechar essa janela. Novamente eu vou clicar aqui para abrir o meu jogador VR, porta de visualização e pronto. Agora a minha esfera roxa está aqui no local dela. Por fim, a gente só precisa adicionar mais uma coisa aqui, que é para controlar a velocidade do nosso jogador e aí não induzir VR Signals nas pessoas, né? Um enjoo. Você vai procurar aqui por movimento do peão flutuante. Você vai clicar nele e aqui você consegue selecionar a velocidade máxima do seu boneco. Você vê que vem 1200. A gente vai mudar ela para 300 para ficar uma velocidade mais devagar mesmo. E pronto. Agora a gente setou tudo que a gente setaria para a nossa câmera e para o nosso boneco. Falta agora colocar a parte de movimentação, que é o que a gente vai fazer em seguida. Novamente volte aqui para o Event Graph. E aqui embaixo a gente pode começar a escrever a nossa nova programação para movimentação. A gente vai estar falando de 3 formas de movimentação aqui. Uma vai ser com um botão, que a gente vai poder usar com o Gear VR e com o Oculus Go. A outra vai ser com a inclinação da cabeça, então quando eu inclinar um pouco para baixo eu vou me movimentar. E a outra vai ser com teletransporte, também com a visão. Todos esses 3 tipos de movimentação, eles têm alguma coisa em comum. Uma é, eles vão ter que acontecer o tempo todo. Então eu vou usar aquele meu Action Evento Tick. Porque aí ele vai sempre checar se eu estou me mexendo ou não. E o segundo é que os 3 precisam de alguma condição que aconteça para eu poder me movimentar. Seja o ângulo da cabeça, seja o apertar de um botão, ou seja eu olhar para um alvo. Então essas duas coisas a gente vai ter que criar aqui. Então a primeira coisa, vamos criar o evento tick. Eu vou clicar com o botão direito aqui na minha print e vou procurar por evento tick. Você vê que já aparece aqui, então eu cliquei. A outra coisa que eu preciso adicionar aqui é o condicional. E ele é chamado de ramificação. Então eu vou adicionar ele aqui também. Então como é que funciona essa ramificação? Se eu tiver uma condição e essa condição for verdadeira, ela dá o true. Se for falsa, ela dá o false. Então eu vou ligar aqui para o meu sistema poder valer. Eu não vou fazer a condição agora, eu vou fazer daqui a pouco. E aqui a gente vai ligar a nossa parte de movimento. Por que essa ramificação tem que estar aqui? O true é para eu saber se eu estou movimentando. E o false é para eu saber se eu estou parado. O false significa que o meu jogador vai parar. Então eu preciso adicionar o meu jogador aqui. Como é que eu seleciono o meu jogador? Eu vou clicar com o botão direito e vou botar obter controlador. Perceba que essa opção simples aqui, ele vai pegar o alvo dele, que é o self, ou seja, nós mesmos, o jogador. E desse aqui, eu vou ligar para o parar movimento. Ou seja, se for false, eu vou ligar aqui, eu vou parar o movimento do meu jogador. Tá? Agora, se for verdade, como é que ele vai se movimentar?
eu tenho que adicionar movimento. Então eu vou procurar aqui, adicionar entrada de movimento. Tá vendo? E selecionei. Essa caixa aqui de entrada de movimento, ela me pede algumas coisas. Ela pede um alvo, que no caso está sendo o próprio jogador, que está certo. Ela pede uma direção que ela vai se deslocar, então eu tenho que dizer para onde que ela vai. E essas outras duas informações a gente não vai mexer agora. Qual é a direção que o meu boneco vai se deslocar? É para onde ele está olhando. Então, novamente, eu vou arrastar a minha VR Camera para cá, vou clicar em Get, porque aí ele vai pegar o objeto VR Camera, e aí eu preciso pegar a direção para frente, que seria o vetor de avanço, tá vendo? Obter vetor de avanço. Esse vetor de avanço é justamente o vetor que sai da minha câmera, direto assim, da minha câmera para frente. Eu ligaria ele diretamente aqui. Só que eu não posso fazer isso pelo seguinte motivo. Se eu olhar para cima, o meu boneco não pode sair voando, certo? Então ele só pode mexer em X e Y, ele não pode mexer em Z. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no ícone amarelo e vou clicar Split Struct Pin. E aí ele vai separar em X, Y e Z. Da mesma forma, desse lado aqui eu vou clicar também. Split Struct Pin. E aí o X eu vou ligar no X e o Y eu vou ligar no Y. Mas o Z não, porque o meu boneco não pode se movimentar em Z. Vou chegar aqui um pouquinho para cima só para ficar organizado, tá? Então essa aqui é a nossa lógica de movimentação. Quando eu tiver alguma condição aqui, qualquer condição que seja, o meu objeto vai se mover ou vai ficar parado. Novamente, selecionar tudo isso aqui, vou apertar o C e vou colocar movimentação. Agora vamos escrever as condicionais aqui. A primeira condicional que a gente quer colocar é justamente o ângulo da cabeça. Para eu saber o ângulo da minha cabeça, eu preciso saber duas coisas. De novo, o vetor que sai para frente e o vetor que sai para baixo, porque aí eu vou saber o quanto que eu estou olhando para baixo. Então, novamente, eu vou pegar a minha câmera, Get, tá? Que eu quero pegar ela, e eu vou botar obter vetor de avanço, que é o para frente, e para o vetor para baixo, na verdade, eu não vou pegar o vetor da minha câmera, porque a minha câmera ela vai estar sempre se movimentando. Então, eu tenho que pegar o vetor do meu próprio jogador. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direito aqui, e vou colocar obter vetor superior do ator. Então basta eu clicar, você vê que em vez de ele estar pegando o alvo da minha câmera, ele está pegando o alvo dele mesmo. Como eu falei, esse vetor superior aqui eu tenho que multiplicar ele por -1. Então aqui eu vou botar vector, em inglês nesse caso, e ele me dá uma série de operações matemáticas aqui. O que eu quero é multiplicar por um valor inteiro. E aí eu vou clicar aqui -1. Então o resultado que sair aqui vai ser esse vetor vezes -1. Na matemática vetorial, o produto escalar de dois vetores é justamente o cosseno do ângulo entre eles. Então se eu multiplicar eles escalarmente e tirar o cosseno, eu vou achar o ângulo que eu estou formando ali. Esse tipo de multiplicação escalar é chamado de produto com ponto, ou dot product. Então eu selecionaria aqui, tá, e procuraria por dot product. Perceba que ele já apareceu aqui. E eu vou ligar esse aqui no outro vetor que está faltando aqui em cima. Como eu falei, isso aqui dá o cosseno do ângulo, então eu preciso tirar o cosseno. Eu vou colocar aqui a cos, que seria o arco cosseno, e aí eu vou botar degrees, porque eu quero em graus. E agora eu preciso fazer a comparação desse meu ângulo aqui com o meu ângulo limite. Na minha posição normal, eu vou estar olhando para frente e o outro meu vetor vai estar apontando para baixo. Então eu vou ter um ângulo de 90 graus. Se eu quiser botar um ângulo menor do que isso, ou seja, olhando para baixo, o meu boneco vai se movimentar. Então a gente vai puxar aqui e vai fazer uma comparação entre dois valores de ângulo. A gente vai botar float, que é um valor que tem decimal, e eu vou botar aqui menor ou igual a outro float. E aqui no caso eu vou botar 70 graus. Então quando a gente olhar nossa visão ao ponto de formar 70 graus com o vetor que está para baixo, a gente vai se deslocar para frente. Isso aqui gera uma condição. Eu vou ligar essa condição à minha ramificação de movimentação aqui em cima. E aí novamente eu posso selecionar isso aqui tudo, apertar o C e colocar condição ângulo menor ou igual a 70. Com esses códigos aqui de programação que a gente fez, a gente já consegue fazer a movimentação só a nossa cabeça, sem precisar usar um controle. Então basta apertar Compile, Save e fechar. E aqui no editor você tem que salvar esse mapa. Para isso basta você clicar aqui em Save Current. Ele vai pedir aqui para você botar o nome de um mapa. Então a gente vai botar Mundo VR. E aí basta você clicar em salvar. E pronto, agora a gente tem o nosso mapa salvo aqui. Então caso você esteja fazendo esses vídeos aqui para programar para Android, você pode encerrar o vídeo aqui e pular para o 2.8, onde a gente vai estar criando o nosso aplicativo. Mas, se você quiser aprender outras maneiras de programar a movimentação, inclusive mais legais, eu aconselho você a assistir o vídeo 2.7 parte 2,
onde a gente vai mostrar mais 2 maneiras de programar e alguma coisa especial no final. Então é isso aí, pessoal. Valeu!